Olá, bem-vindos ao 10º episódio da primeira temporada do estiloso podcast, a temporada Casa Parque. E eu quero saber, você está acompanhando os episódios? Está vendo nossos programas anteriores? É muito conteúdo bacana, profissionais super renomados no mercado. Se estiver acompanhando, vai lá, se inscreve nos nossos canais, dá like, a gente quer sua participação. Quero saber o que você está achando também. Sua opinião é muito importante para a gente. Nessa temporada, cada episódio acontece em uma loja aqui do Casa Parque, sempre com temas atuais e que faz a gente pensar. Hoje estamos na Casa Barroco, essa empresa já tradicional e muito conhecida no mercado, que está em fase de expansão e vivendo um momento muito importante de reposicionamento da marca. E já com muito sucesso, tá? Vale dizer, importante. A Casa Barroco foi inaugurada em 1991, olha só, que incrível, pelo casal Martinho e Isabela, e tiveram uma sacada muito bacana. Em Brasília, naquele momento, eles perceberam que o mercado não tinha ainda muito espaço para móveis artesanais. Sabe aqueles feitos com tear manual, aquela pegada bem rústica? Então pensaram, é isso que a gente vai fazer. Trouxeram para Brasília todo esse mobiliário, uma pesquisa muito bacana em Minas Gerais. Eles foram em vários artesãos, aquele pessoal que trabalha mesmo colocando a mão na massa, foram lá, fizeram uma pesquisa, uma curadoria exclusiva e trouxeram para Brasília. Foi a primeira loja a chegar aqui na cidade, trabalhando com esses móveis no estilo barroco. Agora a gente entende o porquê do nome Casa Barroco. Eu sempre me perguntava, gente, que curioso. É uma loja tão moderna e por que o nome é Casa Barroco? Por isso, eles começaram a trazer esses móveis. Para quem não lembra, gente, Minas foi aonde recebeu o nosso barroco brasileiro, que é chamado Barroco Tardio, porque a gente chegou depois no Brasil e veio todo para Minas. E a gente teve essa origem aqui da Casa Barroco. E aí, essa visão de mercado deles foi o que deu a ideia da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, porque foi só sucesso, gente. Eles iniciaram, aí o que aconteceu? Vamos lá. Começaram a fazer parceria com várias outras marcas, e aí introduziram também colchões. Eles foram muito pioneiros, foram os primeiros a trazer as camas boxes para Brasília. Então você consegue imaginar como revolucionário eles são. Então isso tem tudo a ver com a proposta da marca e com a proposta do nosso tema. Você tem que estar com o olho à frente do nosso mercado. E isso é muito bacana. Hoje são 6 unidades em todo o DF, algumas voltadas exclusivamente para a venda de colchões e ainda um outlet. Martinha e Isabela, claro, continuam na direção da marca, mas hoje quem está à frente das lojas é a filha deles, a Malu, responsável pela nova paginação da marca, que começou aqui pela loja do Casa Parque, a flagship ou loja conceito da marca. Eu já quero agradecer a todos da direção, em especial a Malu, por nos receberem aqui tão bem nesse espaço lindo, incrível. E como eu estava dizendo para vocês, o nosso papo tem a ver com empreendedorismo, com pensar no futuro e uma questão muito importante para a arquitetura. Os convidados vão dizer melhor sobre isso do que eu, tá, gente? A gente vai falar sobre o escritório de arquitetura como empresa. Afinal de contas, o escritório vai lá, o arquiteto vai lá, abre seu escritório, torna empresário. E aí, como é que faz? Para conversar comigo, eu tenho aqui 2 convidadas muito especiais. Elas trabalham juntas desde 2003. 20 anos. Você consegue imaginar que relação é essa? Quero saber todo o segredo para essa relação tão incrível. Eu sou sócio há 14 anos e quero saber, eu falo, meu Deus, a gente está tanto tempo juntos, mas mais de 20 anos para mim me surpreendeu. A gente já quer saber esse segredinho, hein, gente? E desde 2005, elas comandam o escritório Estúdio AZ, Arquitetura e Soluções. São formadas pela Universidade de Brasília e depois não pararam. Fizeram especialização fora do Brasil e hoje trazem no currículo, além de inúmeros projetos de sucesso, diversas mostras de arquitetura e vitrines assinadas. Coisa, hein, gente? Aqui com a gente, Flávia Amorim e Renata Melendes. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, estamos muito honradas. Vamos ver se a gente dá conta desse desafio, né? Porque falar de arquitetura como empresa olha só. bem complicado. Nossa, uma alegria e uma delícia também dar essa pausa na empresa para a gente conversar, que eu acho que é um dos pontos de partida para um bom negócio. É saber conversar, saber ouvir, saber falar, né? E aqui no Casa Parque, né? Que é a nossa casa também há tanto tempo. E trocar experiência. As pessoas já estão tendo o nosso programa como fonte de pesquisa. Sim. E esse assunto é um assunto muito importante para a nossa área, né? É muito importante. É a minha área. Sabe que eu sou jornalista, mas estou me especializando cada vez mais em arquitetura, já é minha área também. Já estou junto com vocês. Não, mas é exatamente o que a gente fala. A arquitetura a gente aprendeu na faculdade. Essa parte, teoricamente, a gente tem que dominar, né? Uhum. A gente aprendeu, a gente tá no mercado. Agora, a parte de ser empresário é uma coisa bem complicada pra gente que não teve nenhum tipo de formação nisso.
Então vamos começar do começo. Vocês se conheceram então antes de vocês trabalharem juntas? A gente se conheceu na faculdade, a gente passou no mesmo vestibular e fez o curso de arquitetura na UNB juntas. Então, lá Uau! dentro, nas matérias que a gente foi fazendo, a gente percebeu que a gente trabalhava bem juntas. A gente fala que a gente começou a trabalhar bem juntas antes de ser amigas. A gente nem tinha tanta troca como amigas, Que bacana. mas a gente percebeu que nós éramos muito disciplinadas, somos até hoje, né? Tinha essa característica da disciplina, dessa pegada de entregar no prazo, de fazer bem feito e não sei por que motivo, uma pressa de formar e de entregar as coisas. Das duas. Então a gente foi percebendo que o ritmo era parecido. Aí quando você fala assim, elas estão juntas desde 2003? Não, corrigindo, elas estão juntas desde 99. Muito mais do que eu imaginava, então. muito 2003 sabe? trabalhando juntas, então. Sim. Em 2003 a gente Ah. começou a trabalhar juntas profissionalmente, mas dentro da faculdade a gente se descobriu profissionalmente mesmo. A gente trabalhava muito bem juntas, a gente não tinha uma relação pessoal. Tanto é que dava as férias da Bacana UNB, isso. 3 meses, a gente Nem não se se via. via, Não não se se falava, a gente não saía fim de falava. semana, a gente estava ali focado em trabalhar junto. junto. Né? O primeiro Fazer as trabalho. entregas. Você sabe que acontece muitas vezes o contrário, né? As pessoas são Sim. amigas e abrem um negócio juntos porque Mas são sabe que eu amigas. acho que essa foi a nossa sorte? Assim, será que Olha. a gente pode falar de sorte, né? Porque Sim. eu acredito que Deus está cuidando de tudo lá de cima muito antes da gente querer. Mas eu acho que o nosso ponto positivo, talvez, para a gente estar há 20 anos juntos, foi a gente ter se encontrado no ritmo de trabalho. A gente já sabe que a gente trabalha bem junto muito Uhum. antes da gente ser amiga, se entrosar, né? E encontrar outras afinidades. Eu acho que isso faz o negócio dar muito certo. Com certeza. Então conta pra mim. Aí 2003 começaram a trabalhar juntas e só em 2005 que vocês resolveram fazer o A gente escritório. terminou a faculdade em 2003. Quando a gente terminou a faculdade, a gente já tinha alguns projetos juntas, mas aquelas coisas assim, uma casa de um primo, fazendo algumas coisinhas de arquitetura. Eu trabalhava no escritório, a Renata trabalhava em outro, mas a gente já fazia as nossas coisas juntos, inclusive ajudava uma a outra no escritório que Entendi. trabalhava. Mas dentro da faculdade, a gente já tinha, assim, na nossa cabeça, o Estúdio AZ existia. Já tinha essa intenção Já de tinha ter esse- o nosso Uhum, escritório, né? Eu chamo Amorim, eu sou Flávia Amorim, a Renata é Renata Melendes. Então, quando você escreve Amorim Melendes, é o A e o Z, né? O Que dá Z um- do Melendes no final. Daí que veio o nome. Aí que veio, antes Isso. chamava Amorim Melendes e olhando o escrito, a gente falou, pode ser o A e o Z. O né? A e o Estúdio Z, AZ. Estúdio AZ, e aí, Gostei. assim, É. E assim, acho que até hoje a gente faz muita coisa. A gente vai atrás, a gente pesquisa, então de A a Z combina bem com a gente. Combina com tudo, faz bom. E nessa, assim, a gente começou trabalhando em outros escritórios e só em 2005 que a gente sentiu que já dava pra gente, assim, já tinha demanda, recurso suficiente pra gente falar, não, agora é só com a gente mesmo, vamos focar pra fazer o negócio alavancar, né? Então, olha que isso é bem bacana, porque vocês já se conheciam, sabiam que tinha esse entrosamento, sabiam que isso existia. Cada uma trabalhou num escritório. Isso. E vocês pensaram no ponto certo. Fala, quando é que vai ser que a gente vai chegar naquele momento que a gente realmente pode fazer só a gente? Exatamente. Foi tudo muito bem Fazendo pensado. conta. Uau. Fazendo conta. Quanto que a gente vai gastar de aluguel, condomínio, internet, a gente até Quanto brinca. a gente precisa para mobiliar? Pra a nossa mobiliar, a sala? gente já tinha, né, levou móveis de casa, mas a gente sentiu muito isso, assim, se a gente não tivesse um lugar pra parar e trabalhar, ficava tudo misturado e nunca ia ser só nosso. Sempre ia surgir alguma coisa pra atravessar. Então foi em 2005 que a gente sentiu, a hora é agora. Agora, vamos. Já tem E a projeto gente morre de suficiente. brincar que a gente fala assim, a gente comprou um pendente, uma mesa e um fax. E abriu o nosso escritório. Naquele tempo fazia sentido, né? Eu acho interessante, né? Muito básico, tá ali já para começar o processo. Isso, cada uma com sua prancheta, né? Porque a gente é Da velha guarda faculdade. total. Claro. Deu frio na barriga nesse primeiro momento? Walter, sinceramente, a gente sempre foi, talvez, quase inconsequente, assim. Sempre fomos muito Talvez não, eu acho que a corajosas. palavra é É essa. importante ter é um pouquinho de importante. consequência Eu acho nisso que é o também. lance do empreendedorismo Sim. mesmo, né? É o lance da gente confiar muito no nosso taco. A gente sabia o que a gente gostava de fazer. A gente sabia que a atividade fim a gente fazia bem. Eu acho que a gente não tinha noção do desafio que era o empreender. Mas a gente tinha muita vontade. Acho difícil Acho que alguém não conseguisse frear a passou gente pela naquele nossa momento. cabeça que poderia dar errado. Não. Na nossa cabeça não existia essa Não tinha isso, possibilidade. né? Então era assim, a gente vai abrir o nosso escritório porque existe uma necessidade de a gente trabalhar só as duas. Mas, enfim, não passou, não tem frio na barriga. Foi tudo. Vamos. Vamos. Muita confiança, Sabe E que num tem um- momento de vida que permitia isso pra gente também, né? Também. Ainda morando com os pais, ainda sem grandes responsabilidades individuais, né? Não, e a Mas gente muita- tem o conforto de ter famílias aqui em Brasília, pais que sempre nos apoiaram. Então, assim, não teria.
não daria errado. A gente tinha para onde voltar, né? A gente não chegou a sair de casa, mas assim, tinha a quem recorrer. Graças a Deus, nunca precisamos, Mas sabia que, né? sabia que não seria um problema se Não o era um plano, escritório- não era a ideia, Não mas era, caso não fazia precisasse. parte do plano. Não, e a gente brinca até hoje. Ninguém vence a gente, porque a gente já deve ter quebrado umas 5 vezes, mas a gente não admite. Eu nego A gente nega, a gente Nunca. continua trabalhando e é isso, e aí. Vou querer saber esses detalhes também, sabe? Vamos, a gente conta. Você Vai sabe? tudo, né? Nosso escritório é um Eu- livro aberto. Eu vou puxar esse gancho aqui, porque eu e Malu viemos muito da moda, Malu aqui da Casa Barroca. A gente trabalhou muito com moda há muito tempo. A gente tem isso em comum, a gente já conversou bastante sobre isso. E tem um clássico, um filme clássico da moda, que é legal você fazer essa analogia, do Diabo Veste Prada. Ai, Sim. amo. E quando ela vai trabalhar na Vogue, né? Não sei se vocês leram, o livro é muito mais interessante do que o filme. Sempre. Quando ela vai trabalhar na Vogue, e ela não sabia muito bem o que era Vogue. Então, eu acho que isso que ajudou, porque ela não estava com a expectativa de quem sonhava com aquilo. Isso. Ela Ninguém, entrou naquilo ali, ninguém preparou para aquele monstro. ela queria foi trabalhar, encarar. ela foi encarar sem ter muito deslumbre em Exatamente. relação àquilo. E eu acho que eu entrei na história meio que assim também. Eu entrei. Eu não pensei muito, não tinha o sonho em relação a isso. Eu entrei para trabalhar. Uhum. E acho que quando a gente entra assim, E É tem diferente. hoje em dia, o mercado de arquitetura aqui em Brasília é muito diferente, Walter. Quando a gente se formou, era muito pequeno, eram poucos arquitetos, poucos escritórios Só para a tinha gente o NB estagiar. formando arquitetos, então Olha. eram 20 formandos por Por semestre. semestre, né? olhe lá. Tudo E muito quase, assim, a gente está em Brasília, então boa parte desse pessoal vai para o serviço público, né? Então, abrindo o escritório de fato, tinha muito pouca gente. Então, pra gente, aquilo ali era... Era um mercado favorável, né? Exatamente, bem favorável, na verdade, né? Porque na nossa época já tinham os arquitetos mais velhos, já consolidados, e não tinham novos escritórios de arquitetura. entendi. Então a gente, tanto é que hoje em dia a gente não tem mais a idade para ser chamado de as meninas, e até hoje nós somos as As meninas. Não, Houve um tem, todas momento- essa cara de Oh, meninas, não todas é. meninas aí. Porque houve um momento no mercado que nós éramos as mais novas mesmo. Entendi. Porque existia olha. uma distância entre a gente e os outros escritórios de arquitetura. Então, eu acho que o mercado foi muito favorável para a gente na época que a gente abriu. E a gente se apoiou nesses escritórios que a gente trabalhou, né? Aprendeu, viu que dava conta e foi embora. E qual foi o desafio inicial que vocês pensaram? Qual foi o primeiro que você falou assim, nossa, esse vai ser grande? Eu acho que o fato da gente ser muito organizada, muito disciplinada, facilitou muito o nosso começo. Esse negócio de vamos ter uma conta bancária do escritório. Vamos. Então A gente sempre foi muito certinho Gente, com isso. A e gente, novinhas já tinham essa já. cabeça. 2005 a gente abriu o escritório já com CNPJ, já com conta PJ, a gente já emitia nota fiscal, a gente já tinha uma consciência de organização da empresa. Muito grande. Eu imagino que desafio a gente começou a sentir mais de relacionamento mesmo. Acho que a primeira vez que a gente sentiu que tinha projeto demais, precisava contratar alguém para ajudar. Foi maior, Aí sem contratamos um estagiário. Aí a gente já nem sabia fazer entrevista, avaliar um currículo. Aí tá. Aí essa afinação de falar quem vai dar ordem para o estagiário, como é que a gente vai estabelecer as tarefas, o que ele vai fazer, o que a gente vai fazer. Era uma terceira pessoa ali gerando um ruído, né? Ah, mas a Flávia me pediu isso. Ah, mas eu não tinha te orientado aquilo. Ai, Flávia, você disse o que eu disse? Sim. Eu acho que foi o primeiro momento que a gente viu que poderia gerar conflitos entre a gente. Era sempre as duas, mesmo na faculdade, quando tinham outros grupos, aquela organização era feita por nós, então a gente já estava acostumado com aquilo acontecendo e de repente entrou uma terceira pessoa na relação, depois uma quarta, uma quinta, e a gente deu uma reestruturada. Opa, Pera, vamos conversar, como é que isso vai Como ser, é que vai ser né? agora? Que aí foi o momento de entender mesmo o escritório como empresa. Como empresa. Mais uma Como vez. empresa e o nosso relacionamento como um casamento, né? Ah, não Porque tem jeito, né? A partir daquele muito momento, a gente tem parecido. que estabelecer o que vai acontecer aqui dentro da nossa casa, né, do nosso escritório, como ficam as responsabilidades. Então, tudo isso deu uma balançada e eu acho que foi a primeira vez que a gente sentou de fato para falar do nosso negócio, né? Como a gente vai se comportar diante dessa situação? E eu acho que isso começou um princípio do que é hoje, acho não, tenho certeza, né? Um princípio do que é hoje, porque também quando veio o arquiteto trabalhar com a gente também deu uma balançada, porque até então a gente Eram tinha estagiários, né? estagiário, eu já tenho... Já era uma relação hierárquica mais definida, Mais né? Quando é um definida. outro arquiteto ou um outro criativo, assim, a gente já tem um Isso- outro momento. Isso tinha mais ou menos quanto tempo de escritório? Quando aconteceu esse primeiro baque Acho aí que de não tinha Nossa, é entender. no muito, primeiro ano, muito né? recente, Já primeiro, segundo ano. foi muito é. rápido o Foi processo, rápido, né? Foi. Foi muito Uau. rápido. A gente já sonhava muito que o negócio, que a gente queria uma equipe grande, que a gente precisava focar
no contato com o cliente, né? E na criação, mas que a gente não precisava do processo inteiro. Embora é difícil, assim, largar o osso, né? De vários detalhes. Verdade. A gente ainda sai Que da a gente não larga faculdade. até hoje. A gente ainda sai da faculdade muito querendo um desenho bonito. E a gente demora para perceber que aquele desenho, se não vira obra, se não é factível, não vale nada. Aquilo não é projeto, né? É Não, um Walter, só desenho. deixar claro que isso são nossas opiniões pessoais, é a maneira que a gente funciona. Porque às vezes a gente fala algumas coisas que Mas funcionam diferente em outros Claro. escritórios, Mas né? a nossa ideia é hoje saber como é que funciona o Estúdio AZ. Então, a gente pronto, quer entender não, como é só que que é vocês isso, assim, trabalham. A gente foi transformando o nosso projeto ao longo de todo o processo e até hoje, depois de 20 anos, em cada vez mais legível. Então, Uau. legível para o leigo. É importante para a gente que o nosso cliente bata o olho no nosso projeto e entenda que o pedreiro, e a gente executa a obra há 11 anos. A gente tem uma segunda empresa, que é dentro da nossa empresa, que é o Obras. Isso eu queria saber. Eu ia perguntar uma coisa sobre isso também, É tá aqui nas minhas perguntas. Mais um braço. Aham. Que surgiu numa dificuldade também. Então, a gente vai Olha. conversar disso também. Tá, vamos chegar nessa. Essa é bem Mas importante, quando bem a gente bacana, hein? começou a executar, a gente viu que, de fato, o nosso projeto ele tem que funcionar para o pedreiro, para o marceneiro, para todos os eiros que entram na obra. E eles têm que ter facilidade de leitura. Do que adianta o nosso projeto ser lindo, arquitetonicamente falando lindo, Uma representação técnica perfeita, maravilhosa, se chega na mão de quem de fato vai executar e ele E não não entende, comunica, não né? comunica. Então, assim, o desenho é bonitinho, ele tem que bater o olho e falar, nossa, que gracinha, um sofá, nossa, é importante. Tem que encantar também, né? também. Tem que esse encantar lado, o né? cliente, e o cliente também tem que entender, porque depois ele vai falar, eu não entendi isso aqui, não era o que eu tinha entendido, né? Entendi. Não, então a ideia é essa, de facilitar o entendimento do projeto, né? E aí era esse o caminho, assim, quando a gente começou a juntar a equipe, de a gente conseguir chegar nesse produto final e dar conta dos novos projetos. E é o que a gente estava falando, é muito parecido com um casamento ou com a criação de um filho, assim. A gente afinou desde o início que era que nem pai e mãe. Se sua mãe falou, vale o que ela falou. Se eu disse, peraí que eu vou ver com ela. A gente se blindou muito, eu e a Flávia, assim. A gente precisava... se chegasse um terceiro dizendo que ela disse, estava dito, ou peraí que deixa eu só conferir aqui com ela. A gente sempre se protegeu muito para não gerar esses ruídos Nossa, aí de comunicação. esse nosso combinado, ele funciona tanto, porque já tentaram sabotar a gente tantas vezes, né? A Flávia me disse, a Renata me disse. E não tem o que abale isso. Como é que vocês funcionam? É 100% de confiança na Renata, é 100% de confiança na Flávia. A gente se confia 100%. Não adianta falar que a Renata falou, que eu vou conferir com ela. E a Posso gente já até trabalha concordar. junto há tanto tempo, né, Walter? Que dependendo do que é... Mas a Flávia não disse isso. Fala, Fala eu isso. tô achando que você entendeu errado. Deixa eu confirmar isso com não ela parece aqui, com o que ela fala, não parece com a forma como ela parece que vem pensa, dela, né? né? Que curioso. Voltando, então, eu gostei muito disso. Pra gente falar sobre a outra empresa, eu queria fazer uma pergunta. No começo de tudo, vocês fizeram alguns projetos que eu converso com alguns arquitetos que chamam de impublicáveis. Porque no começo a gente não tem muito ainda um estilo tão definido. Sim. Então, alguns escritórios tendem a, no começo, toparem vários tipos de projeto até entenderem aonde eles são bons e vão seguir a carreira. Sim. Aconteceu com vocês? Impublicáveis a gente tem até hoje. Então, É. não tem como mentir. Mas, uma vez a gente escutou na palestra do Maurício Arruda, Sim. que ele falou assim, existem os escritórios que eles são, você vende o menu degustação, e os escritórios que vendem à la carte. E o nosso escritório é um escritório à la carte. O que a gente faz é o que o cliente deseja. Então, a nossa vontade é agradar o nosso cliente, é deixá-lo mais feliz, fazer do ambiente dele um ambiente melhor, e a gente acredita muito nisso. A gente acredita muito no poder da arquitetura. Então, lembrando assim que o nosso papel no que o cliente pede é orientar tecnicamente, né, dizer o que é possível, o que não é possível, e tentar educá-lo no sentido do Estético. contexto estético, né? Assim, faz sentido a gente construir um cenário para você morar? Né, quase que uma farsa, ou a gente pode transformar isso numa linguagem que faça mais sentido no contexto da cidade que você mora, né? Vamos puxar aí da sua história, cliente, o que de fato pode dar um resultado muito mais correto, agradável. Então a gente consegue muito ir direcionando o cliente para algo que a gente também goste mais, que esteja mais fala dentro muito dos para os nossos nossos clientes, princípios. né? A gente está aqui
no papel de orientar. Nós somos orientadores de vocês. Mas, no final das contas, quem vai morar nesse lugar, quem vai trabalhar, quem vai bater o martelo disso é você. Então, não tem como a gente ir contra. Mas, claro que tem resultados que a gente não fica satisfeito. Sim. Mas o nosso objetivo é que aquele cliente ache que aquele é o melhor projeto que a gente já fez na vida. Que bacana. Então, ele achando, check, né? Tá ótimo. É isso que a gente esperava. E com tanto tempo de mercado também, começa a acontecer o processo inverso. Já há bastante tempo, eu creio eu. As pessoas procuram vocês pelo estilo de vocês. Também, Então, a pessoa já tem ideia do que vocês fazem e procuram por esse estilo, né? Sim, também, com E certeza. Você fala uma coisa, Renata, que é muito curioso. Eu sou um pouco viciado naqueles programas que mostram as casas das pessoas e como é que é por dentro. E você consegue entender quando foi o arquiteto que fez. A gente vai aprendendo a enxergar, né? Você fala, isso aqui eu acho Isso que não foi tem o personalidade. arquiteto. O arquiteto fez lindo. Mas o arquiteto fez, entregou e tem uma cara de mostra, que você falou. Pronto. Não parece um Fica um lar. pouco não sem tem alma, né? Exatamente isso. Foi o arquiteto que escolheu para você, no final das contas. Não foi você, não foi a sua casa, não foi o que você tem, né? Não te representa. E esse briefing de projeto quando o cliente chega no escritório falando, eu quero uma coisa bem neutra. Aí você olha para aquela pessoa toda vestida de verde, você fala, sério? Você quer uma coisa bem neutra? Nossa, mas você é uma pessoa tão alegre, tão feliz. Por que a gente não faz uma casa que te representa? Né? Então chega... vamos tentar? Num primeiro estudo, a gente sempre tenta. A gente tem um caso que, inclusive, a cliente gosta muito de contar, porque é uma prima minha. Que ela fala que chegou no escritório falando, gente, fui com meu marido, a gente morou um tempo fora, a gente visitou a Itália, e agora a gente quer construir uma casa da Toscana aqui em Brasília. Imagina, gente, gente, já viu na Você nossa falou, casa. opa! Aí um monte de referências italianas, e tinha o tijolinho envelhecido, as trepadeiras que subiam, tudo bem toscano. E a gente falou, Toscana. tá, entendemos, vamos conversar um pouco aqui. A gente está construindo uma casa em Brasília, que tem uma vista para a cidade maravilhosa. Daqui eu tô vendo a Esplanada dos Ministérios, a Catedral. Vamos tentar traduzir essa linguagem do que vocês gostaram da casa toscana, mas para nossa cidade? E o resultado é uma casa que ela ama, moram lá até hoje. Cada Essa detalhe. a gente gosta, essa é publicável. Essa é Essa super já publicável. adora. E tem os elementos que eram importantes para ela. Tem o pátio toscano dentro. A gente tem uma entrada de luz super agradável. Tem trabalho é em uma ferro casa, fundido, né? Mas é uma já casa com uma muito linguagem... confortável bioclimaticamente, assim, né? Muito adequada para o lugar dela. Mas tem um olhar brasiliense que faz sentido no contexto. Não teve tanta dificuldade de encontrar mão de obra, né? A gente não inventou a roda para fazer uma vila toscana no meio do cerrado. Entendi. No Era uma meio coisa do que não faria cerrado sentido, e né? dentro de uma cidade completamente modernista, né? Inquestionavelmente modernista. Que é a mesma coisa que a gente passou num processo bem recente agora. A gente fez a Vinícola Brasília. Eu ia perguntar isso daqui a pouco pra você. já tô A queimando a vinícola tá aqui também, porque a vinícola é um capítulo importante nesse escritório. Tá aqui mas também. que é um contexto também disso, né? Da gente trazer um projeto para dentro do Cerrado, para o DF. Com o nome da cidade, né? Chama Vinícola Brasília. E com um monte de sócio gaúcho, italiano, querendo que a gente fizesse Um uma programa toscana muito aqui, tradicional, né? A vinícola tem um programa muito cheio de Muito. tradições. Eu vou só voltar um minutinho pra depois eu voltar na vinícola. Tá. Porque eu tenho que saber da outra empresa e da vinícola. Temos vários assuntos tem, pendentes aqui. temos, pra temos. falar. É só porque você, Tô com as você abas tocou. abertas, né? A gente vai trabalhando com vários abertos. Isso, a gente vai olhando Como no na nosso tela. dia a dia. Só porque você falou uma coisa muito curiosa, apareceu isso, uma pessoa que ela queria uma coisa minimalista e você olhava pra ela, sabia que ela não era minimalista, Sim, mas ela não sim. sabia nem o que era o minimalismo que ela queria. Sabe por quê? Cliente hoje tem na boca dele, eu quero uma coisa atemporal e clean. Ele não sabe o que é atemporal e ele não sabe o que é clean. Então, ele sempre quer isso, gente. Acho que é 99% dos nossos Moderno clientes. também. Moderno. Essa A palavra palavra moderno. Moderno. Moderno é Não significa importante. nada. Não significa É. absolutamente nada. Porque E a gente tem dificuldade de entender essas palavras porque a gente sabe que o cliente não está falando o que essas palavras querem dizer. Então, assim, primeiro, você já chegou aqui no escritório. Você gosta do nosso trabalho? Gosta. Clean você não é. já Você Conhece o nosso trabalho? Esse é o nosso Instagram. Tá. Eu gosto de vocês porque vocês fazem casa de verdade, casa para viver. A gente olha os apartamentos de vocês e vê que as pessoas moram lá dentro. Bom, clean e sóbrio Não é. não é. Atemporal Não é. também tá difícil, né? Porque a gente gosta das coisas duradouras. Mas, assim, atemporal acaba que a gente cai numa base muito neutra. Que também
Não tem a ver com o estilo Não do escritório, somos né? neutras. Talvez adaptável, né? Talvez que te Sim. acompanhe nas fases da sua Sim. vida. Vamos Ok. ajustar essa expectativa, porque atemporal nem a gente é, né? Gente, eu não sou quem eu era 10 anos atrás. Exatamente, nunca. a gente Há muda e não dá pra pouquíssimo gente... tempo. Como que eu vou estar querendo a mesma Exato, coisa, né? exato. Eu Então, não assim, moro mais do existem- mesmo jeito. A gente sofreu uma pandemia agora que virou a nossa rotina completamente cabeça para baixo. O espaço precisa poder acompanhar esse tipo de mudança. E ainda assim ser atemporal. Então, até isso a gente consegue relativizar, né? Sim, Sim, com sim. certeza. Concordo O que é total. atemporal para você? Você pretende reformar a sua casa daqui 10, 15 anos? Ok. Que Isso tipo é um de tempo bem manutenção você tá legal. disposta Que a tipo dar, de né? manutenção? Exatamente. Isso aqui é um apartamento para o resto da vida? Ou isso aqui é um apartamento que a gente chama de degrau? É um apartamento que daqui a pouco você quer um outro? Porque se for um apartamento degrau, vamos brincar um pouquinho mais, gastando menos e brincando mais. Agora, se for um apartamento já muito definitivo, uma casa muito definitiva, a gente vai investir em coisas muito mais caras, porque ela vai ter que durar 30, 40, Exato. 50 anos. Uhum. Mas tem as brincadeiras que a gente pode fazer com coisas que você troca daqui 5 anos. Né? Vamos te representar nesse momento? Porque você vai precisar pintar a sua casa de novo daqui a 5 Você anos já vai no ter essa máximo. E manutenção. você vai atualizando o Manutenção. Você projeto vai também, atualizando né? e vai Vamos tendo deixar a ver essa com margem, você, né? né? Pra Exato. você ajustar. Acho que isso é o atemporal. Isso é um não é? atemporal saudável, Pode né? ser Exatamente, adaptado não e pode ser Precisa modernizado. ser tão neutro assim. Não, é isso, é desmistificar essa palavra, tirar o neutro do atemporal. Sim. Porque não é porque é neutro que é atemporal e não é porque é atemporal que é neutro. Exatamente. Então, a gente, normalmente, eu falo 99% mesmo, os nossos clientes têm isso. Eu quero uma casa moderna, atemporal, clean, são essas as palavras. E 99% resultado dos nossos completamente clientes são diferente. diferentes uns dos outros. Então, a gente tem que dar uma quebrada nesses paradigmas que chegam prontos no escritório para conseguir desenvolver um projeto. E a gente tem muito dentro do nosso esquema de trabalho de que o primeiro projeto que a gente apresenta é acelerando. A gente aperta o acelerador. Porque daquele projeto, que a gente provavelmente sabe que não vai ser aprovado na íntegra, né? a gente consegue tirar muito do cliente. Muito. Então, a gente já sabe que aquele primeiro cliente vai olhar torto umas coisas, vai gostar de outras. Mas é esse susto, é esse impacto que a gente quer dar. Porque dali a gente consegue entender muito a personalidade Chacoalha dele. um pouquinho as expectativas e aí vai meio que aquele ajustando. conceito forte ali pra pessoa Forte, entender. para ela entender e conta um pouco da história da vida dela, das coisas, das vezes que a gente viu aquela pessoa, do que a gente viu na casa dela, né? Que a gente sabe que vai trazer coisas, repertório para o nosso projeto e manda ver. Aí daquilo ali a gente Vai tirando vai e vai... tirando, Vai e lapidando, vai peneirando, vai lapidando. até onde Bacana. aquela pessoa topa aquela ideia, né? Como é que vocês conseguiram resolver esse desafio de criar identidade? Porque vocês têm, o projeto de vocês tem muita identidade. Tem a ver, essa equação tem a ver com o desejo do cliente, com a Sim. vida que as pessoas levam, mas tem a personalidade de vocês no meio também. O que eu acho que faz a gente muito diferente? A gente tem um lado muito comum, que é essa seriedade, de ser muito certa, de ser CDFs more. Assim, a gente se encontrou nesse ponto, mas a gente tem vidas muito diferentes, pessoalmente. Hoje em dia a gente se achou mais, né? Mas quando a gente se conheceu, a gente era muito diferente. Desse lado, né? No lado da faculdade, a gente se encontrou ali dentro, até por isso que a gente acha que a gente não era muito amiga. Eu sempre fui muito do campo das artes. Eu sou dançarina, fui ginasta, tive uma empresa de animação de festa, fazia drag queen na noite. Uau, tá vendo? A gente vai descobrindo Pois tantas coisas não, bacanas. pois não é? Esse Que lado legal. muito do teatro musical. A Renata também tem esse lado de cantar. Sim, ela canta Renata muito canta bem. muito bem. Sim, Tanto é mas que na é. faculdade eu já trouxe ela para o teatro comigo. Mas a minha música veio da igreja. Eu aprendi a cantar na Olha! igreja. Eu canto desde criancinha, no coral, né? Tinha grupo vocal na adolescência. Canto até hoje na igreja. Mas é uma musicalidade que não veio do teatro, por exemplo, né? Uhum. Embora tenha muita técnica e tal, veio da igreja, que eu acho que tem muitos músicos, né? Que a gente colocou tem nesse berço. mundo louco foi então, com essa cara aí, Olha a aí, gente achava que não era assim. Verdade. Ela que te trouxe para as artes cênicas ali. Isso, Mas era uma mas louca bem... bem certinha, Bem certinha, né? né? Uma louca muito É, certinha, um só lado na muito fantasia. louco, mas tem um lado muito da fantasia. Então, eu acho que essa mistura, a gente se encontrou profissionalmente
criou um estilo porque era muito diferente mesmo. Ao mesmo tempo que eu não gostava de trabalhar à noite, a Renata não gostava de trabalhar à noite, a gente não gostava de trabalhar final de semana, a gente deixava tudo em ordem para que isso não acontecesse. Eu porque trabalhava na noite e a Renata porque ia cedo para a igreja. Mas a gente tinha o mesmo objetivo ali. Que era entregar ali de segunda a sexta. Entregar de segunda a sexta o que você né? pode. E o nosso escritório começou assim. A gente não trabalha no sábado, a gente não trabalha de A noite. gente evita esses maravilha, horários olha. fora. E assim, a gente briga com os nossos próximos, amigos próximos que coloca terceiro turno, trabalho no final de semana. Não. A gente Você fala, falou- pra quê? Nada Pra de que cultura do vender? cansaço. A Cultura gente já do percebeu que o cansaço, quanto a gente... disponibilidade 100%. Pra entregar. quê? O quanto a gente estiver disposto a entregar para o trabalho vai pegar da gente. Então, se a gente não for colocando balizas e botando outras coisas que são tão importantes para a gente também como prioridade, a gente não vai conseguir ser feliz, assim. Não dá para não priorizar a família, não dá para não descansar. A gente que trabalha com criação, a gente precisa de viajar, de descansar, porque esgota muito rápido, assim. A criação é um esgotamento emocional muito pesado. Preciso fazer um workshop com você. Pois Porque é, eu tô e aí fazendo vem tudo pra errado mim em relação a outra coisa isso. iluminada de É. Deus foi a gente perceber isso cedo, assim. Como bom. era importante pra gente esse lado B, assim. Eu não Precisa topo abrir mão funcionar. de ir pra igreja, de ter minhas ocupações outras, nem a Flávia. Então a gente soube dar espaço, dar limites pro E trabalho. Olha, isso é muito importante, porque a gente não Cedo. consegue fazer muito Ai, isso, graças a né? Deus. E como a gente tem essa busca incessante por originalidade, por coisas diferentes, gente, se você não tiver um respiro, não Não. sai, não funciona. A gente precisa se alimentar, né? A gente né? A precisa. criação precisa disso, de vivência, de ver outras artes, de ver outras coisas. Isso também é, de certa forma, um pouco do nosso trabalho, né? mas é a parte que a gente respira, que a gente gosta, que dá prazer, né? Eu acho que a Então- gente construiu muito nossa identidade disso, assim. A gente viu o quanto as cores emocionavam a gente na mesma pegada, assim. E a arquitetura precisa... a arte incomoda, né? Então a arquitetura precisa de alguma forma te cutucar. Você não pode simplesmente chegar e achar que entendeu tudo. Tem que ter ali uma provocação. Eu acho que isso desde sempre a gente quis A gente que, sempre concordou. que o nosso trabalho fizesse. Uma provocação, uma mexida, uma afirmação. São tantas formas, né, de mexer com a emoção do usuário, do morador, que não dá pra abrir mão disso, gente. E tem a ver com o que vocês falaram, quando apresenta o primeiro projeto, ele sempre é impactante. A O primeiro gente quer- momento a ele gente impacta. quer surpreender, a gente não quer fazer E a gente aquilo prepara que o ele já cliente para isso espera. também. Não fique triste se Ah. você não gostar. Exato. Porque até quando você não gosta, você tá dando informação pra gente, né? Vamos conversar aqui para não chegar ao primeiro projeto e tum, a pessoa Opa, não era. não quero mais fazer nada com Mas você." constrói um processo mais rico, né? Chega talvez Exatamente. num lugar mais amadurecido. Então a gente vai voltar naquela questão. Começaram a perceber que precisava de mais. O escritório vai crescendo, entendi o conceito de vocês. E precisou de uma pessoa, estagiário, e aí eu vou precisar agora de um outro secretário. arquiteto. De arquiteto. Como foi isso? Agora, como é que é esse desafio Eu de acho se que ver tem como um empresário? passo um pouquinho maior aí. A gente, essa introdução é aquilo que a gente já falou, mas aí, com 10 anos de escritório, a Renata resolveu ser mãe. Que é uma paulada Oh, numa vida profissional, tá, gente? E é tudo engraçado, porque foi tudo meio, eu acho, meio inconsequente. A gente não sabia exatamente que impacto isso tudo ia dar. Ninguém disse nunca que ia ser fácil ter um escritório, ninguém disse nunca que ia ser fácil ser mãe, mas você sempre acha meio que Mãe já com entendeu. escritório. Mãe com escritório. Nossa senhora. Então, quando a Renata muito saiu para puxado. ser mãe, a gente já tinha uma equipe relativamente grande. Acho que foi o nosso maior saculejo aí nesse Foi. processo todo. Só que as coisas já estavam rodando bonitinhas. A gente já tinha se entendido. Aquilo ali, 10 anos, cara, vivida. bem, Já, né? nada mais mexe nisso aqui, nada mais abala. Eis que surge Tarsila, a primeira filha de Renata. Faz 11 anos amanhã. Voa, né? O Opa, tempo voa demais. Sabe, muito. isso faz, Olha faz que 11 loucura. anos já. É. Meu Deus do céu. E aí, foi assim, nossa, bem complicado pra Foi. gente. Por quê? Saída da Renata, pela primeira vez, uma de nós duas ia trabalhar sozinha com a equipe. Como é que a gente ia remunerar? Porque até então, a gente super confiava uma na outra, tinha certeza que assim, eu nunca tive dúvidas do quanto a Renata trabalhava e nem a Renata do Trabalhando quanto na eu mesma trabalhava. intensidade, né? Mesmo número de horas, o mesmo comprometimento. De repente, a Renata sai do escritório, eu tô lá sozinha, trabalhando loucamente, chegou no final do mês, Faz vamos como? fazer os salários, a Renata vai ganhar o mesmo que eu?
Eu trabalhando 60 horas por semana e eu vou mandar esse salário para Renata? Mas isso está muito injusto. Como? E assim, eu não era mãe, não tinha Nem tinha intenção de ser, e né? não tinha a menor intenção de ser. Que era Então, uma coisa que ficaria sempre desigual, vamos combinar, sempre, né? porque a Renata, ela falava, vou ter 2 ou 3, e se tiver condições, você nasceu para ser mãe, e eu falava, eu não vou ter filhos. Casada há quase 11 anos, eu acho, né? Muito tempo. Muito tempo, casada há muitos anos, e falava, eu não vou ter filhos. Então, era uma coisa isso, nunca vai se igualar, independente do que a gente faça aqui, não vai dar na mesma, porque ela vai tirar outras licenças que eu não vou tirar. Como é que a gente vai fazer? Então, aí a gente começou a entrar em contato com o nosso advogado, com a nossa contadora. Estudar essa fórmula, né? uma... Como que a gente pode remunerar pelo que a gente já... Pelo ponto que a gente chegou até aqui, porque, de fato, os clientes que apareciam naquela época não tinham aparecido do dia pra noite, né? Não eram só o mérito da Flávia. São 10 anos construindo uma marca. É um processo todo, né? Mas, aqui, de fato, no dia a dia eu não estava lá. Então, como remunerar o dia a dia em relação ao que já tinha sido construído? A gente foi encontrando essa fórmula, talvez depois do segundo, terceiro mês. Nós somos funcionárias do Estúdio AZ. Nós duas. Nós somos as 2 arquitetas sênior do escritório. Recebemos como tal, e o que é lucro é dividido entre nós duas, que somos as sócias. Aí a gente nunca mais se preocupou em igualar a dedicação. Então a gente estabeleceu ali, até nossa dica foi como funcionou pra gente. Um valor por hora, é lógico que a gente trabalha numa extrema confiança ainda uma com a outra. E com a equipe do escritório inteiro. Todo mundo trabalha nesse modelo. No escritório trabalha O que desse você modelo. trabalhou, você anota suas horas por dia, no final do mês sua hora vale tanto, e você tem o seu salário formado por isso. Então, eu e a Flavinha, a gente tem nossa hora, e dependendo do cargo de cada um, tem sua no dedicação, escritório, né? cada um tem o seu Pra valor ter essa de hora. liberdade de sair de férias, de dar atenção pro filho, de fazer escolhas, né? Já E que a agora nossa equipe toda hoje trabalha assim. Ninguém tem horário a ser cumprido. A equipe inteira tem metas a serem cumpridas. Então, hoje a gente tem arquitetos que não moram aqui. Então, porque cumpriu sua meta, ok. A meta é essa, seu trabalho dessa semana. E aí entra uma super gerência, porque a gente tem que delegar todas as tarefas do escritório, hora a hora, para cada funcionário. Então, tem que estar com tudo tem que mastigadinho, tudo né? muito Com certinho. acesso às informações, para que cada um E no tem seu a tempo nossa consiga parte desenvolver. também, né? Nós somos as arquitetas responsáveis por atendimento e criação. Então, se eu não faço a minha parte, se eu não faço a minha criação, o arquiteto técnico que está por trás de mim, ele não tem o que fazer se eu não criei. Entendi. Então, Prejudica a engrenagem ali. Né? Toda a engrenagem tem que funcionar. Então, tem os arquitetos que fazem o levantamento, tem os arquitetos que fazem o 3D, tem os arquitetos... Então, se eu não faço a minha parte, eu também atrapalho o funcionamento do escritório. E a gente brinca lá no escritório. Todo mundo se manda, porque eu preciso que um arquiteto puxe minha orelha. Flávia, E aí? você não mandou. Tô esperando Eu só tô sua esperando. resposta, Não né? tenho como fazer isso se você não fizer, né? Então... E isso do nosso administrativo mesmo. Gente, vocês não conferiram aquele contrato. Gente, eu tô precisando disso para liberar tal pagamento. Então, o nosso escritório... A grande lição, eu acho assim, é o que funciona pra gente hoje. A gente precisa estar muito ligado o tempo inteiro, porque pode mudar a qualquer momento. Claro. E depende do funcionário, da equipe. Às vezes alguém que diz, agora eu vou trabalhar em outro lugar, vou abrir meu escritório. Entra um outro que não se adapta naquele formato. Vamos tentar encontrar um formato para você? Vamos ajustar? Às vezes é a oportunidade de a gente experimentar um outro formato de contratação, né? Muito nessa busca de legalizar, de viabilizar, de dar liberdade, de dar diversidade. A gente percebeu isso também, graças a Deus, com pouco tempo, assim. Não dá para ter uma equipe muito parecidinha, nem muito parecidinha com a gente. A gente quer homem, a gente quer mulher, a gente precisa de gentes de origens diferentes para dar pontos de vista mais ricos. É muito legal. Importante. Fica um clima mais saudável. Impressionante. E a gente aprende também com o outro, né? Com o diferente, muito. né? E assim, eu acho que no início a gente queria mais diversidade. Hoje também, mas antes era muito difícil o nosso funcionário ser mais velho que a gente, né? Hoje já tem essa possibilidade. Já tem. A gente tinha sempre os novinhos, estagiários e tudo. O tempo foi passando e a gente já teve funcionário que trabalhou com obras com a gente, que chegou a ser nosso sócio de 60 anos. Saiu do escritório com 60 anos. E é tão legal essa troca de geração, é tão legal. O novinho traz um frescor pra gente, né? Uma atualização obrigatória de linguagem. Claro que a gente se sente burra com eles todos os dias. A gente fala, não sou tão digital quanto eles, não sou tão antenado quanto eles. Por favor, me ajuda aqui, gente. E faz a gente ficar melhor.
melhor, né? Com Não, certeza. melhora, Às vezes correr atrás, Faz né? a gente correr atrás, faz a gente se relacionar melhor com os clientes, com os fornecedores, porque você vê que não tá engessado, que não sabe tudo, que desatualiza muito rápido. E faz Verdade. até a gente escolher o que é prioridade e o que não é. Né? Então, Exato. assim, se eu tenho pessoas tão boas nisso aqui, por que eu vou ser boa nisso aqui? Eu vou ser boa naquilo ali que eles não dominam, né? Então, isso faz a Cada um gente... se nichando, isso, entrando no seu potencializar quadrado aquilo, ali, né? Se a gente conseguiu ver que tem uma pessoa muito boa nisso aqui, ela é muito boa nisso aqui. Por que a gente... Ela vai para Vai isso pra aqui isso e a aqui. gente vai para o outro lado, Isso é né? importante, né? Demais. É. Vocês tocaram no assunto, sabe que é algo que tem me chamado muita atenção. Nem era muito a nossa pauta nesse momento, mas nem a gente vai entrar tão profundamente, porque é uma discussão muito grande. Que é as pessoas com uma idade, você fala, mais velha que vocês Sim. e tal, mais avançada, e que estão sendo muito importantes para o mercado agora, porque a gente também tem uma geração que não está tão interessada, não toda, é óbvio, mas uma parte da geração que não está tão interessada em se especializar como a gente se especializou e Sim. não trabalhar como a gente trabalhou. Então, eu conversando com uma empresa de engenharia, me passou esse feedback que eu achei muito curioso. Que eles estavam tratando pessoas mais velhas porque elas estão mais empenhadas Mais resilientes, mais interessadas. em fazer. E realmente veste mais a camisa. Sim. Não é por qualquer coisa falar, isso eu não faço, Sim, isso eu não isso. quero. São tantos fatores, né, Walter? Assim, É. quem precisa mais do trabalho, pra gente é legal, a gente já percebeu isso, né, na hora de avaliar um currículo, que dá mais valor, de fato, tá mais Sim. disposto a aprender, e tá mais disposto a aguentar o processo de aprendizagem, né? Por outro lado, quem vem de uma família já de berço pode trazer um ponto de vista do conforto, do atendimento ao cliente que talvez a gente não tenha tido, Exato. então pode contribuir com uma Também. outra visão que a gente não teve ou que a gente já está resistente. E isso da idade, eu acho que quem tem os 50 a mais talvez tenha uma visão de pode ser minha última chance, eu quero reconstruir, eu quero escrever uma história nova. Aham. Então, traz pra gente esse impulso, porque a gente também desanima muito também, né, Walter? É muito tempo. Com É muito certeza, tempo no fazendo meio a do mesma processo, coisa. exatamente. A gente tem altos e baixos, então é legal chegar alguém de fora querendo muito, que dá um up na equipe Na inteira. gente. E eu fico feliz com com o mercado também olhar para essas pessoas, que você falou de 50 a mais, saber que tem essa possibilidade, tem chance. Não é uma pessoa que está inválida para o mercado. Nossa, Tem não. muito a acrescentar ainda. E para nossa Inclusive, pra profissão, esse atendimento, acho que olhar não tem ninguém melhor, né? apurado, para atendimento, E são exatamente. pacientes. Exatamente. Porque tem uma bagagem, tem um escutam, acúmulo aí, uma- né? É uma maturidade, né? Que quando, assim, agora que a gente tá nessa idade, a gente consegue ver muito, né? É impressionante quando fala assim, o cliente fala, meu vizinho, meu sobrinho, meu filho, que é estudante de arquitetura, disse... E aí passa pela minha cabeça, gente, eu fazia tanta besteira Nessa época. nessa Uma arrogância época. juvenil, né? Exatamente. Uma prepotência Uma que a gente tem, né? prepotência. Que faz eu parte não, da eu não vou idade. responder, Total, mas nossa. assim, você acha mesmo que essa pessoa tá fazendo o mesmo que eu? E eu que tô aqui, ó, há muito tempo nessa história. Isso é verdade mesmo. E vocês falaram de uma coisa interessante dessa segunda empresa. Porque aí já empreendeu, construiu essa engrenagem interessante do escritório. E quando é que vocês perceberam que também tinha um outro campo que podia ser explorado? Então, foi no nascimento Foi da lá que Tarsila. Tarsila. Tarsila marcou muita coisa aí. Marcou, foi pesado. Mas foi muito essa visão, foi uma visão dupla, assim, sabe, Walter? Uma vontade. A gente se frustrava muito de ver o resultado dos nossos projetos. A gente percebia que o cliente se afastava muito da gente durante a obra. Porque a gente entregava aquele caderno de detalhamentos e quando ia para a mão de um mestre de obras ou de um engenheiro, de alguma empresa de obras, sofria modificações e às vezes a própria equipe falava, não, isso aqui não funciona, não, assim é melhor, nossa, que exagero. Nossa, arquiteto não pensa nisso, né? Que a gente, mais mestre de obras adora falar isso. Arquiteto põe aqui e não sabe como fazer. No fim da obra, o cliente estava quase contra a gente, sabe? Entendi, porque estava direto com eles, né? Então Questionando vocês durante a entendi o obra processo. se o projeto era bom mesmo. Então a gente percebeu que a gente precisava estar perto do cliente até o fim para defender nosso projeto, porque é lógico que nada do que a gente botou naquele papel foi por acaso. E para a gente ter esse acompanhamento do processo, até para a gente ter mais rentabilidade, né? Se a gente estivesse acompanhando o cliente até o fim, a gente estaria acompanhando todas as decisões e o resultado daquele trabalho teria rendido mais para a gente. Horas remuneradas, né? De assessoria, o próprio portfólio ficava muito mais a nosso contento. Essa questão de olhar, ir na nossa obra e reconhecer o nosso trabalho, pegava muito. Porque as pessoas transformam no que é mais fácil para elas. Então a gente ia muito à obra e falava, gente,
Por que que Por Por que 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 vocês eliminaram toda essa linha de dicróica? Não preciso desse não tanto de precisa luz, desse tanto de luz? Falei pra eles que era um exagero. Gente, Ah. e tinha um porquê. Porque a gente sabe que ali depois vai um quadro, vai uma obra de E arte, que aquela ali tem um espelho, textura, que não vai tem... ter a luz lavando, né? A gente São sabe o porquê recursos. daquele Entendi. fim, né? Então, a gente sentia muito isso, de ver o resultado frustrante. E essa questão de, se a gente não vai até o final com o cliente, ele não abre portas lá na frente. Ele não vai Não indica indicar a você de gente. novo. Né? Então Talvez ele indique tem que o mestre, estar. Vai né? indicar Mas o mestre, você mas a não, gente né? não, porque Entendi. arquiteto só coloca. Só inventou uma só coisa inven- aqui para dar problema e dar trabalho. E a gente se viu num momento muito bom disso. Assim, a gente tinha uma equipe de confiança que a gente queria poder puxar para o nosso lado, né? A gente tinha um amigo que estava saindo de uma construtora e querendo também montar um negócio dele. Então a gente falou, cara, talvez seja a hora da gente montar um braço só para executar nossas Só obras. para execução, do nosso lado, com a gente vendo, né? E Mas ó, foi muito difícil, Walter. É Esses muito 10 anos difícil. foram muito É sofridos. muito difícil, é muito Muito cheio de difícil. altos Quem e baixos. procura Essa a segunda gente empresa tem 10 anos. Tem 10 anos. 11 anos. 11 11 porque agora. faz amanhã. Amanhã! Eu lembro É dela verdade, amamentando ela junto muito com a- pequenininha. A gente fazendo É reunião verdade. com a Tarsila. Tarsila, é verdade. Tarsila foi um marco ali, é verdade. Foi. Eu lembro da luz da sala apagada, ela dormindo e a gente fazendo reunião na mesa. Que loucura, né? Olha. Sim. E como chama a segunda empresa? Obras. Obras. OBR-AZ. Ah, Abraço. que bacana. E aí vocês então perceberam também uma outra dificuldade de mercado, né? Porque Sim. é uma outra visão, uma E outra. vou te né? dizer, Walter, o aprendizado dessa empresa é uma coisa incrível. Você estar junto do seu projeto na obra, de fato, te transforma num arquiteto melhor. Então, você não precisa ter sua empresa. Vai a dica aí para os arquitetos, porque, gente, É muito. é barra pesadíssima. Mas você estar dentro da obra e participar das decisões faz muita diferença em você como arquiteto de projeto. Você sabe que aquilo vai dar certo você projetando daquela maneira e você sabe que aquilo vai dar errado se você projetar daquela maneira. Porque com a vivência de obra, quantos pepinos a gente tem que resolver todos os dias? Muitos, muitos, muitos. E você vai aprendendo com aquilo. Vai aprendendo. Então, assim, é uma empresa muito penosa. O que a gente viu? Por que a gente fala que é penosa, né? Você trabalhar com obra, você trabalha com valores absolutos muito mais altos. Então, por um lado, é muito positivo, né? Uhum. Enquanto um projeto de arquitetura, você está falando ali 20 mil, 30 mil, mais corriqueiro, numa obra é tudo 500 mil, 1 milhão, numa facilidade, né? Rápido, né? As cifras E do aumentam mesmo muito. jeito que entra, pode sair. Então, seu prejuízo também numa obra mal gerida ou num material que se perde, vai de 100 mil para 200 mil para 500 mil num estalar de Rápido também. dedos. Então, o Muito buraco que você rápido. pode entrar Então, também assim, é muito grande. Foi muito assustador. A gente já sofreu perdas muito caras pra gente, que nessas que a gente pensa, não quero mais nem ser arquiteto, eu preciso sair. Não, na desse pandemia, a ramo. gente... Jesus, Muito as coisas desesperador. foram subindo desesperadamente Sim. De preço, de né? preço e a Faltando gente não material conseguia no honrar mercado. nossos contratos. Porque é verdade, não acompanhava, né? o Não mercado. acompanhava. Walter, é Então, aí assim, que o menino vira homem, né? É, nessa Porque é hora, hora de nessa acordar, hora aí. ligar para o cliente e falar: a gente precisa renegociar nosso contrato. Se for o caso, rescindir, não vou dar conta. Foi um ano, assim, 2021 inteiro a gente passou renegociando obras que a gente via que não ia concluir. Foi muito difícil pra Muito gente. Desafiador muito sempre, né? desafiador. muito, muito, muito. Mas um amadurecimento, assim, sensacional. Eu acho que todos os nossos clientes daquela época, hoje em dia, são nossos amigos e nos indicam. E a gente conseguiu reverter pelo menos a nossa imagem. Não foram obras que a gente concluiu lindamente. Sem dúvida, foram dores grandes para eles também. Mas eles viram na gente a seriedade que a gente estava construindo desde 2003, né, Walter? A transparência, não, né? a vontade de fazer Tem um o histórico Em aí. certo. momento nenhum a gente desligou os celulares, não. A gente encarou tudo. Foi um ano muito, muito sofrido. Mas assim, também se terminasse um ano desse e a gente não contasse que pelo menos amadurecimento a gente teve, né? Aí, Foi. Tem aí Aí um tava fator difícil positivo o em relação a isso. negócio. Continuam com a empresa, então é um fator positivo também. Botamos tudo na mesa e falamos: o que a gente tem? Trabalho. Então é o que a gente sabe fazer. É o que a gente Por isso sabe que a fazer. gente fala, a gente brinca, a gente já quebrou várias vezes e a gente não desiste. Isso que eu Porque pergunto, você cada falou vez isso. que a gente fala, e agora, o que a gente pode fazer? Trabalhar. Trabalhar. Continuar. Pedala, senão a bicicleta cai. Porque quando as pessoas vêm de fora, vem o sucesso, vem a parte bacana, muito tempo de trabalho, É. muitos projetos, mas não pensam
os perrengues que a No gente que a passa. gente tá do- dizendo É, dentro, né, com Walter? certeza. E nem podemos mostrar, porque o nosso trabalho depende Exatamente. também dessa imagem de De uma profissionalismo, nem, imagem, precisa, nem né? precisa, E né, mostrar. Só porque a gente Eu passa. acho que vocês nem querem ver. Mas é bom saber pra gente entender, pra gente, sabe, a gente se Sim. identificar A gente também. precisa um pouco desmontar Precisa esse disso. glamour. Não é uma profissão glamurosa, é uma profissão de muito trabalho, né? Olha. A gente tem todo o nosso lado do glamour, claro, e a gente mostra muito isso também, né? Eu acho que a gente mostra, estamos hoje num podcast com o Walter. Que honra pra mim. Que honra pra gente. Muitas festas, muitos coquetéis, mas isso também é trabalho, Sim. né? Então, se a gente não vai, a gente vai num coquetel para prestigiar um parceiro, para fazer contatos, né? Tudo isso é trabalho e também tem uma carga emocional. E a gente fala para os nossos amigos arquitetos: se você não vai num evento com esse propósito, você está errado. Você está Exato. errado. Tem que ter essa Porque visão para de ir que numa tudo é negócio, né? para ir numa Isso. festa, para ir numa balada, escolhe seus amigos. Você não precisa estar num evento profissional para se divertir. Claro que tem que se divertir, não é Sempre. isso, sempre. A gente Mas faz ser A divertido, gente eu vai acho, ser né? vai ser até no divertido. escritório. Aham. Tem que ser, mas tem que olhar com o lado profissional. Tudo a gente tem que olhar. Poxa, eu tô deixando a minha família, eu tô indo para um coquetel, então o que eu posso O tirar que eu vou disso para ganhar mim? com isso? Né? Então, E tentar ter essa visão é cruel, mas é do trabalho. É ganhar mesmo. Como que eu posso reverter isso financeiramente no futuro, né? Isso que a gente fala de estar muito perto da obra, de estar muito perto do cliente. Lembrando que isso tudo não é caridade, não é eu preciso defender meu projeto, eu vou de graça. Não vou de graça, isso vale, é conhecimento técnico. O resultado de uma obra linda, do jeito que a gente projetou, fica todo na mão do cliente. Então ele tem que pagar por isso. Sim. É justo. Não depois tô a gente vai tirando mais embora, do ele que o tem um combinado. patrimônio de milhões e a gente não tem nada. A gente precisa da indicação justo. dele. Ficou Então, lá, né? Ficou lá. A criação, tudo ficou lá pra ele. Então a gente precisa disso, ter essa visão profissional de que a gente ama arquitetura, faz por amor também. Isso não é ser Mas mercenário, isso- isso é ser profissional. Isso é exatamente. Exatamente. Não é porque você Aquela tem um questão- talento que aquilo é fácil pra você, né? É trabalho. A gente hoje tem um atendimento quase que 100% virtual do Que escritório. bacana, O isso escritório, é depois da interessante. pandemia. A gente é tão organizado, a gente tem os métodos, tem tudo do escritório tão certinho que quando a gente precisou ir para casa com a pandemia, a gente percebeu que a gente era virtual. A gente não Olha, mudou nada Foi, já para o fluiu. funcionamento do escritório. O negócio fluiu. E desde então a gente resolveu não voltar. Então a Malu perguntou ali, onde fica o escritório de vocês? Eu falei, o escritório fica na 701, mas a gente, Não. para ir ao nosso escritório, tem que combinar horário, porque a gente não tá lá. Quem fica lá é o nosso administrativo. Ah, bacana. Os arquitetos que trabalham com a gente não trabalham no escritório. Hoje nós somos uma equipe de 12 pessoas e o Legal. escritório não tem gente. Então tem que marcar, tem que combinar. O escritório hoje ele tem uma carinha de coworking, então quem quiser ir trabalhar tem espaço. A gente às vezes opta por apresentar um projeto. Hoje a gente está com Espaço, um casal de clientes que não gostam muito desse esquema virtual. Então, quando tem que apresentar uma coisa, explicar, a gente vai até o escritório, apresenta. Mas é isso, nosso escritório hoje ele é um ponto de apoio, principalmente para a parte de obras, que tem muita impressão, ou tem alguns materiais que a gente acaba deixando lá, mas ele é um ponto de apoio, ele não é mais a nossa casa, né? Entendi. O nosso escritório. E como foi para vocês colocar uma pessoa para fazer o administrativo? Porque aí parece que a gente perde um pouco, não perde o controle, mas a sensação é essa, que a gente deixa o controle Olha, na mão de outra Walter, pessoa, A né? gente já foi e já voltou. Já tomamos, Já... tomamos a gente brinca. lições disso também. A gente, Também. como a gente tem uma equipe que a gente trabalha na base da confiança. Totalmente. Eu percebi que vocês têm A gente essa confia pegada mesmo. uma na outra, a gente confia na nossa equipe. A equipe disse que fez aquilo, tá feito. A equipe disse que não fez, então a nossa equipe vem em primeiro lugar. E esse lance da confiança é muito legal, porque deixa na mão do outro mostrar que você pode confiar, né? A gente percebe que às vezes a pessoa se assusta de você deixar tudo ali à mostra. Tá aqui a informação, só depende de você trabalhar bem ou trabalhar mal, né? É. Então a gente foi percebendo isso. É legal você começar uma relação na confiança. Agora você tem que estar ligado a qualquer movimento que te faça perder essa confiança também, E né? é lógico que a Verdade. gente A gente aprende teve como? um- Perdendo. Perdendo. A gente teve um processo né? judicial. Sempre. Olha. A gente foi roubada no escritório. E o nome do processo, da causa, enfim,
chamava excesso de confiança. A gente fala, Ele é a falava, nossa cara. Olha! Furto por excesso de confiança. Porque, de fato, você não precisa, né, deixar o dinheiro na mão da pessoa e falar, vai roubar ou não vai. Não precisa ser assim. Então, a gente foi aprendendo isso. O nosso administrativo hoje, ele movimenta muita coisa, mas tudo depende de uma senha nossa final, da nossa aprovação em relação aos valores de contrato. Mas é ele que elabora, é ele que apresenta orçamento, que faz o primeiro... Assim, várias coisas que não precisam estar na outra mão, ficam na nossa mão, ficam na mão do administrativo. Mas o momento final é sempre E que a gente foi percebendo muito gere. cedo também, que a gente precisava de alguém desse lado para a gente ter liberdade para a Sim. parte da arquitetura. Pra filtrar, pra fazer o Primeiro primeiro que a alô, gente não né? sabe, né? Vamos combinar que a gente sabe muito pouco, então a gente precisava de alguém dando esse apoio. A gente brinca com a nossa computadora. Tem 20 anos que a gente faz a mesma reunião. A gente vai lá todos os anos e fala, explica tudo direitinho tudo de pra novo. gente. Os impostos. A gente não lembra do ano todos os passado. impostos, todos Pra os mim anos. muda, pra Ela mim muda agora- todo ano. Não, esse ano eles falaram, vocês já escolheram um regime? Não gosto de regime. Fala, não. Começa tudo de novo, porque a gente tem que ter uma noção do quanto aquilo vai custar pra gente. Sim. A gente tem uma tabela de precificação completamente organizada. Quantas horas leva para fazer cada etapa de arquitetura? Quanto é custo fixo do escritório? Porque a gente joga na tabela e sabe quanto vai custar de fato aquele projeto. Então a gente também é tem legal que saber também, dos né? tributos, a gente tem que saber quanto a gente está pagando no final das contas por aquele projeto, para que a gente tenha lucro com o que a gente está fazendo, né? E aprendemos Então- errando, isso tudo. Foi vendo que a gente cobrava, pagava os funcionários, e por que aquilo que a gente achou que ia sobrar não sobrou? Não sobrou. Aí vinha de imposto, aí vinha de rescisão de funcionário, aí veio, caramba, a gente não tinha guardado esse dinheiro. Aí vinha um 13º de secretário, meu Deus, cadê esse Tem dinheiro? isso também. Então não dá pra Entendi. cobrar Então, isso, porque tem a gente que ter não um embutiu, né? planejamento. Há uma organização dentro da empresa, um planejamento financeiro, e se a gente não olhar para isso, ninguém olha. Verdade. Isso a gente já percebeu. Não interessa. Tem que delegar, mas tem que passar um olho e saber o que as pessoas estão fazendo, né? Não Pra precisa evitar dominar esse tipo todas as de ferramentas, mas precisa saber analisar os dados. Bacana. E pensando em empreender, vocês já têm a empresa de obra, vocês pensam em mais alguma outra coisa? Vocês pensam em design de mobiliário, por exemplo? Por exemplo, a gente tem já uma empresa. tivemos. A gente tem uma empresa mais uma congelada. dor. Mentira, A gente tem mais empresa uma. congelada chamada Casu, Casu.mob. É um Ah. Instagram lindo, vale a É pena uma dar empresa uma linda. olhada. A gente fez um marketplace, né? Tem um site de vendas super lindo, que foi outro grande aprendizado pra gente. A gente queria desenvolver móveis que fossem do uso diário, do dia a dia, mas que agregassem os bichinhos à vida da família. Porque a gente tem feito isso muito dentro da nossa arquitetura. Entendi. Desenhando móveis. Uma mesa de centro que tem um lugarzinho, uma mesa de canto. Uma E a estante gente- que o gato possa passar. Esses detalhes, assim, né? Que já que a pedem gente muito se pra viu gente. projetando. Falou, Falou, por que não? Por que não? Fazer uma linha logo nesse sentido. Empreendedoras. Mas Por que também foi não? um super aprendizado, porque foi uma empresa que gerou muito gasto pra gente inicial. A gente estruturou muito a empresa sem testar isso antes, sabe? Então é uma empresa linda que já nasceu caríssima. E aí, pra mantê-la até pegar, a gente É um falou: não, processo. agora não dá, a gente precisa tomar um Não. fôlego. Aí ela tá guardadinha Ela tá pra voltar guardadinha, depois tá. em um momento especial. Isso, Exatamente. não desistimos 100% porque a gente é ruim, né, Walter? A gente tá aí, a gente nega. insiste nisso. Mas aí o ano passado foi um ano mais tranquilo. E aí a gente começou o ano. E aí, o que a gente Será vai que a fazer? gente- Não é, Não dá pra ter gente? um Não ano de Não dá paz. pra ter uma paz, não. Tem que ter uma coisa a mais pra Não, fazer, uma porque aí preocupação vem nova. a inteligência artificial, com tudo isso que a gente está vendo, e a gente tem que parar para pensar onde a nossa profissão vai parar. Verdade. Tá tudo Então, muito assim, tá rápido, tudo né? rápido, É acelerou, rápido demais. Dá E se a uma gente não bambeada acelerar aí. daqui também, daqui a pouco a gente está desempregado e a gente só faz isso. E, sinceramente, os testes que a gente já fez com inteligência artificial, É de dar. eu acho ela muito boa, Val. É boa, né? Eu acho que a gente tem que usar a nosso favor, mas pensar numa forma como ela pode ser favorável. Favorável precisa pra precisa gente. pensar É. rápido. E E a rápido, gente tem né? que pensar rápido, porque o negócio está evoluindo. E, assim, o que a gente está vendo é que essa parte de projeto vai virar um esquema de comandos, né? Assim, quem der Uhum. o comando certo chega no resultado, Chega no resultado certo. certo. Mais rápido. Claro que o comando, a gente tem muito mais chances de dar um comando certo, né? Sim. Arquitetos formados Com e que entendem experiência. experiência. Uhum. Mas aonde isso vai parar, né? A gente tem que pensar aonde a gente vai colocar o nosso chapéuzinho, porque daqui para frente as coisas vão ser diferentes, É, eu né? acho O que que a esse- gente tem cliente que já chega no escritório com 3D.
acontecendo. Então, o nosso produto não pode ser mais só a visualização do projeto dele, né? Que hoje a gente entrega um projeto que é a visualização daquilo que a pessoa vai ter. Dali para frente é obra. Se aquilo ali a pessoa já chega... Claro, não estou julgando se é bom ou se é ruim. Mas se ela já chega com aquilo pronto, o que eu vou vender, né? Então, Onde entra, né? aonde a O gente trabalho entra. do arquiteto. Isso, e é o nosso momento de discussão agora, Eu acho né? que esse é uma coisa bacana, é uma pauta interessante Uma pauta pra gente pensar interessante, também. trazer uns especialistas aí, Walter. Sobre que a gente isso, tá né? com medo. Eu acho super, tem que ter. Vamos. Tem gente todo que já mundo- está explorando isso, e a gente viu lá a palestra do Guto, aqui do Casa Parque, né? Que o Guto Requena falando, que hoje ele está muito mais interessado em explorar a inteligência artificial do que, de fato, sentar para desenhar. E isso é assustador. Verdade. É assustador, né? Porque hoje, assim, em essência, o nosso trabalho é sentar para desenhar. E esses arquitetos mais vanguardistas, se eles já estão não sentando mais para desenhar, é nessa onda que a Tá na gente hora tem de que Tem que aprender começar a alguma entender coisa. essa pequena mudança aí do mercado, temos que entender. que é uma pequena grande Uma mudança. pequena Pequena grande grande mudança. E a mudança. gente tem aí mais 20 anos de profissão pela frente. E a gente vai fazer o quê Como a nesses gente próximos vai 20 Como? anos? Pelo adaptar. menos. Adaptar. A gente tem que se adaptar. Né? A Verdade. gente tem que Hora de pensar pensar nisso. nisso. Bom pensamento. Pra gente finalizar, eu queria saber com vocês agora esse projeto tão bacana. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Falar de Não que não seja ruim, não que seja ruim. A inteligência artificial é boa também, tá? Usar isso é bom. Mas esse projeto tão incrível que vocês lançaram agora. Sim, a Vinícola sensacional. Brasília. Sensacional. Uma super oportunidade, daquelas que a gente acha que nunca vai cair no nosso colo, né? Coisas assim que a gente sonha na faculdade. Foi a Vinícola Brasília. É um projeto de 10 produtores de uva aqui da região, né? Da RID, que a gente fala, dessa região de desenvolvimento aqui de Brasília, que se juntaram para fazer essa indústria de vinificação. Porque a indústria, assim, não que não seja cara a parte de plantação de uva, é também. Mas essa parte de industrializar a uva e transformar em vinho é uma parte muito cara. Então, se Tecnologia, muita muito coisa, equipamento, muito né? equipamento, às vezes nem tão tecnológico, né? Porque as barricas são super caras. Então, assim, para o volume que 10 produtores precisariam, se cada um montasse a sua indústria, eles conseguiriam juntos ter uma grande indústria. Se fala até na maior, né, do país. Tem porte, eu acho que é a segunda, não sei, eu não vou saber Tá números entre as exatos, maiores mas entre as maiores do país, eles e teriam bastante uma tecnologia. indústria maravilhosa e eles conseguiriam agregar tecnologia se eles se juntassem com cada um que fosse criar o seu postinho de industrialização. Se todo mundo se juntasse, eles conseguiriam ter uma grande indústria. Então, a ideia deles começou assim, né? E o desafio de vocês, de entender Maravilhoso, o processo né? A gente brinca que era muito. É um projeto que a gente divide com a Lazeri Arquitetos, que é lá da região também, ali do PADEF. É uma região que foi ocupada por gaúchos nos anos 70, né? Era uma área de desenvolvimento rural, então trouxeram atraíram essas famílias de gaúchos. Então, são grandes produtores de grãos, a grande maioria lá. São 10 sócios, 9 são produtores de grãos da região. E que se encantaram com a possibilidade aí relativamente nova, né, de produzir uvas e fazer vinho. E se encantaram muito por essa ascendência italiana, né, que já viam as suas famílias tomar vinho de garrafão e tinham uma memória afetiva com o vinho. Então, parecia um sonho muito distante, né? E num momento que a tecnologia chegou, nesses vinhos de inverno que eles falam, e que possibilitou a plantação numa temperatura adequada, num clima adequado como o nosso, viu-se que era bem possível, que era viável, e não era só possível, era uma produção de bons vinhos, tanto é que eles já estão sendo premiados. Legal, então, isso. assim, eles já estão começando a ganhar de vinhos do sul do país. Então, e a oportunidade chegou pra gente porque o meu cunhado é produtor da região, ele é produtor de cordeiro, ele era ali meio... É um dos menores ali da região, né? Porque todos são produtores grandes mesmo. E ele convidou meu marido para ajudá-lo na fazenda aqui, ele produzia cordeiro, ajudá-lo também a, quem sabe, produzir uva vinífera. E aí os dois se encantaram com as possibilidades, meu marido estava saindo de um outro emprego, então foi assim, a faca e o queijo na mão, foi muito bom para os dois. E aí... Isso porque o marido da Renata já era sommelier. Já então sempre ele se encantou. Pois é, aquelas coisas que com vem vinho, lá, ele né? sempre gostou. Não, Sim, aí pegou a rescisão dele,
comprou um monte de muda. Pronto. Olha isso! Pegou nessa de mudar de vida, investiram num Investiu vinhedo mesmo. novo. E aí, então, eles têm. Os outros sócios tinham um arquiteto lá da região, que enfim, já fez muitos projetos por lá, e meu marido, meu cunhado, né, falaram, mas a gente tem um estúdio AZ, a gente faz muita questão também, então a gente Pronto. dividiu esse E projeto a gente já juntos. tinha feito a Que bacana. Ircoara, que é Sim. do marido da Renata. E a gente hoje fala assim, a gente pode falar no plural, que a gente já fez vinícolas. Vinícolas, Muito chique diferente. demais. Tá. Chique demais. A Equara também é uma referência boa já uma aqui, referência né? boa. nessa a área. Graças Ircoara a é que Deus. abriu essas portas, porque a gente tem, assim, uma quantidade grande de sócios, né? Cada um com uma opinião diferente, mas em comum eles todos gostam da Ircoara. Acham a Ircoara muito verdade. legal, muito referência bonita, uma bacana, referência né? bacana. E aí Essa hora acabaram... junta tudo, né? Um portfólio legal do Estúdio AZ, junto com a indicação de um dos sócios. Essa nossa disponibilidade também em dividir o projeto com outro escritório, né? Ao sim. invés de brigar e bater de frente, querer só pra gente. Acho que foi, mais uma vez, uma oportunidade muito rica pra gente aprender, pra gente dividir opinião, pra gente melhorar o resultado, né? Ficaram E foram felizes, né? 4 anos, né? Tá todo É, mundo o de lua de processo- mel agora, Ainda assim, com o apaixonado, projeto, né? com o Mas espaço, todo mundo início muito foi em orgulhoso. 2020. Uau. Em meio à pandemia, tudo começou. Então, assim, foram muitas reuniões virtuais com todo Muito, mundo, muito. né? Um processo longo. Reunião de condomínio, 10 sócios opinando. Total. Puxa de falar. Desafio bom esse. A gente puxando para essa visão mais Brasília, mais modernista, com essas referências de monumento que a vinícola teria. Eles insistindo muito com a ascendência italiana, com as referências que eles já tinham, Das né, vinícolas seculares gaúchas, de né? vinícolas. Então a gente chegou, acho que num Num resultado equilíbrio legal. equilibrado. Que fechou esse ano. Fechou o ano, não, porque começou o ano, né? Mas foi. Começamos o ano, começou porque o foi ano no com- aniversário da cidade, cidade, em né? abril. Com e chave Estamos de dia ouro. 21 de abril. Muito né? feliz, muito feliz. Ai, gente, nosso papo de hoje fica por aqui. Passa rápido, né? Gente, é muito Mas bacana, tem né? um monte de coisa que eu ainda quero falar. A gente vai ter que marcar um outro papo depois, hein? Tô achando Nem que tem gosta de falar, né, Walter? Eu também não, né? Então a gente vai dar super Junta três certo. pessoas que falam bem pouquinho. Gente, quanto conhecimento importante. Obrigado pela sinceridade de vocês. Eu acho que todo mundo que vai assistir vai aprender muito. Muito mesmo. Foi muito importante E pra Walter, gente. só para, assim, reafirmar o que a gente sempre fala com os nossos amigos arquitetos, com todo mundo que conhece a gente. Nós somos um livro aberto. A gente já apresentou toda a estrutura do Estúdio AZ para vários arquitetos. E a gente adora visitar outros escritórios, ver como eles funcionam, tirar deles Isso. também novidades, né? Novos Então, aprendizados. assim, quem quiser entrar em contato com a gente pode ficar muito tranquilo. A gente a gente gosta muito disso, né? A gente já tirou um tempo que a gente De se visitava ajudar, a muitos, gente precisa. muitos escritórios. Gente, sabe que vocês já fazem pouca coisa? Eu acho que de repente criar uma mentoria para escritórios. Gosto. Ai, Jesus. Vocês têm um planejamento interessante. Estavam falando sobre isso, eu fui pensando. Sim. Um planejamento todo feito, interessante, que muita gente não tem. Dividir. Já isso, a criei nossa uma profissão outra empresa. precisa dividir Pronto, conhecimento. Já tem pouca Olha coisa aí, pra vocês fazerem, pronto. agora tem Sim, mentorias. a gente mostra, a gente sempre mostrou, então tem vários arquitetos que já conhecem como a gente trabalha. Tem arquitetos que trabalham com a nossa tabela de precificação, porque a Olha. gente... E a gente já A pegou gente muito passa conhecimento e a também, gente né? pega conhecimento com as outras pessoas também, Tem né? que ter Mentoria, troca. hein? Nossos, a gente não Vamos precisa se pensar nessa trancar. mentoria E aí. a gente hein? fala, gente, nós Vamos. somos muito arquitetos, muitos arquitetos em Brasília. E a gente pode transformar num ambiente saudável. A gente não precisa ser concorrente, né? Concordo. São experiências diferentes, estilos de trabalho diferentes. O importante, assim, de verdade, é que o nosso cliente se sinta à vontade e tenha empatia com quem ele está contratando. Porque a gente sabe como é um relacionamento longo, né? A gente está aqui falando da vinícola. Pois a vinícola tem 4 anos de projeto e a gente ainda não terminou, né? Uau. E ainda estamos em contato, estamos colocando mobiliário, que é uma coisa muito legal da vinícola, que a gente fez muita questão de todos que participaram com a gente fossem designers brasilienses. Então, todos os que móveis legal. da Visita, vinícola gente, são tá lindo. daqui, são pessoas daqui que desenharam, né? Os rótulos, a escolha dos nomes. É um designer daqui de Brasília, Rafael Ineco, que também entrou em parceria com a gente, tanto para a escolha dos nomes, desenho dos rótulos, todo o mobiliário da vinícola. Então, de trazer parceiros, a gente precisa se agregar, a gente precisa transformar a nossa comunidade arquitetônica num meio menos competitivo. A gente precisa se ajudar. Se a gente não se ajuda, a gente não chega em lugar nenhum. Né? É muito romântico, mas é verdade. É verdade. Nossa, bom demais. É um pensamento que a gente pensa. Todo mundo vai ficar, ó,
com isso na cabeça, vou Matutando, pensar mesmo, é. matutando. Obrigado, Flávia. Obrigado, Renata. Muito Foi um obrigada, prazer obrigada. enorme estar com vocês aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. Muito Que fácil isso. conversar com você. Muito. Eu fico muito feliz. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez os diretores da Casa Barroco, Martinha e Isabela. Agradeço demais a Malu, que nos recebeu tão bem sempre aqui, com muito carinho. Essa equipe daqui maravilhosa, a Laila e toda a equipe de consultores. Todo mundo recebe a gente tão bem aqui no Casa Parque. Convido vocês a conhecerem essa nova cara da Casa Barroco, que está incrível. E vem muita novidade ainda por aí, tá, gente? Te convido também para seguir os nossos canais de áudio e de vídeo, que a nossa temporada Casa Parque tá incrível, linda. Eu sou suspeito, nosso podcast tá maravilhoso. Toda quarta-feira um programa novo. Eu te encontro lá.